Muita gente acha que conhecer a Deus é só me fechar num quarto, ou ir para uma montanha, ou entrar em algum lugar místico e ficar ali orando o tempo todo para que eu o conheça. Eu não posso negar o poder da oração, nem o valor das suas experiências com Deus. Mas é um tremendo erro aqueles que acham que se aprofundar e conhecer a palavra teologicamente, estudando, seja uma frieza espiritual. Porque toda a Escritura é soprada pelo próprio Deus. E é impossível, ou foi impossível, que algum desses apóstolos tivessem caminhado com Jesus, visto, tocado e ouvido suas palavras, parábolas, visto atitudes, enxergado o seu coração, o seu movimento, as suas reações, o seu amor, toda a sua compaixão no meio dos homens. E eu falo de João, eu falo de Mateus. No caso de Lucas e Marcos, eles levantaram os dados, mas Paulo e Pedro e o próprio João, que também escreve, ou Tiago, irmão do Senhor, que escreveram esses escritos que estão na nossa mão hoje, que fosse possível que o Cristo visto, tocado e ouvido por eles, fosse diferente do relatado nas suas próprias palavras. João, acho que foi o cabra, que pisou nesse chão, que teve a única experiência na face dessa terra de um ser humano que só ele pôde ter. Porque João viu Jesus, o Deus encarnado, toquei nele, conversei com ele, ele fala isso em 1 João capítulo 1, tema da nosso primeiro domingo, da abertura dessa série. Depois ele teve uma experiência no Monte da Transfiguração, onde ele viu Cristo glorificado. Aí você fala, mas não foi só ele, tinha Tiago e Pedro. Legal, Tiago e Pedro também estavam, mas depois, na ilha de Pátimos, ele tem uma visão, da qual ele escreve o Apocalipse, do trono de Deus e do Cordeiro. Essas 3 experiências só João teve na face da terra. Foi única. Ainda que Paulo disse que foi levado ao 3º céu, mas ele não teve a experiência do Cristo em carne. O relato desse nosso irmão não pode ser desprezado. Não caia na falácia de que estudar o texto, estudar teologia, vai esfriar a tua fé. Isso é uma grande besteira. O que acontece é que quando você vai para o texto e lê o que o texto diz, você não fica mais refém de ninguém que diga que teve uma experiência, por mais maluca que seja, se não está relatada, se não é uma experiência do Cristo vivo, daquele que se fez carne e agora também se manifesta através da sua palavra. Se não for assim, eu não quero segui-lo. Você já percebeu, aliás, desde que a Casa da Rocha começou, que nunca mais na minha vida eu subi num palco para dizer, atenção irmãos, Deus falou comigo. Oh, eu me lembro daquela cena do Forrest Gump, que ele está correndo, sabe? Está correndo, aquela multidão atrás, multidão não, aquela galera atrás dele. Quem não viu o filme, irmão, pelo amor de Deus, você não viu Forrest Gump, você é evangélico? O que você é? Você lembra da cena, né? De repente, no meio da corrida, ele para. Aí todo mundo para. Aí ele vira. Aí alguém fala assim, silêncio, ele vai falar alguma coisa. E ele fala assim, eu estou cansado. E eu quero ir para casa. Ele tem alguma coisa especial que ninguém tem. Não tem, irmão. Eu não tenho nada especial que você já não tenha na sua casa. O que nós temos de especial é que todos nós estamos em torno da sua palavra, movimentados pelo seu espírito, para aprender juntos da sua verdade. Para que você não se torne refém nem do Zé e nem de ninguém que disse que tem uma palavra que ninguém mais tem. Porque teve uma experiência que disse para ele que além disso aqui tem alguma coisa a mais que você não sabe. Tem alguém querendo te manipular. Tem alguém querendo te enganar. Tem alguém tentando fazer com que você se devote a ele. Tem alguém te subjugando debaixo de uma palavra religiosa que absolutamente não tem nada de Espírito Santo de Deus. Porque entre o que você tem de revelação e o que o texto diz, inspirado pelo Espírito, estou em dúvida, mas acho que vou ficar com o Espírito.
Se isso é frieza, eu quero ser o homem do gelo, o Iceman. Se isso é frieza, então é isso que eu quero. Porque João está nos respondendo quem é esse verbo. Ele está nos prestando o melhor da sua consciência, do seu relato. E a gente não pode desprezar isso. No verso 15, ele diz que o João Batista, é um outro João, dá testemunho de Jesus. O João apóstolo, que disse que o verbo existia antes de tudo, diz, galera, o João o Batista disse a mesma coisa que eu. Olha o que ele falava no deserto. Quando Jesus aparece, é esse aqui, ó. É esse que eu dizia, que tem a primazia e que é maior do que eu, porque ele existe antes de tudo. Não sou só eu que estou falando.